Aquela última espiadinha no celular antes de dormir? Quem nunca, né? Mas será que já paramos para pensar no custo real disso? Pois é, hoje a gente vai fundo para descobrir como esse hábito que parece tão inofensivo pode estar sabotando o nosso desempenho no dia seguinte. E olha, os resultados são de cair o queixo. Vamos lá, uma pergunta rápida. Qual é a última coisa que passa pelos olhos antes de pegar no sono? Se a resposta foi a tela do celular, pode ter certeza que essa pessoa não está sozinha. Milhões de pessoas fazem a mesma coisa. É quase um ritual noturno hoje em dia, né? Só que uma pesquisa nova está mostrando que esse ritual tem um preço. E, olha, é um preço bem mais alto do que a gente poderia imaginar. E para a gente entender direitinho qual é o tamanho desse estrago, um estudo recente resolveu testar isso na prática. Celular de um lado contra uma boa e velha revista de papel do outro. Bora ver o que essa pesquisa descobriu? Então o cenário foi o seguinte. Pegaram 16 jogadores de futebol de elite e dividiram os caras em dois grupos, por 5 noites seguidas. Um grupo podia ficar no tablet por 2 horas antes de dormir. Já o outro grupo, o grupo de controle, só podia ler revista impressa. A ideia era bem simples: isolar completamente o efeito da tela no corpo e ver o que acontecia. Ok, mas como é que eles mediram isso? Bom, durante essa semana toda, os pesquisadores ficaram de olho em cada detalhe do sono dos jogadores. E não só isso, eles também aplicaram testes de performance tanto mental quanto física, de manhã e de tarde. O negócio era não deixar escapar nadinha. E o que aconteceu? O mais interessante é que o impacto não foi imediato, sabe? Foi algo que foi se acumulando. Os resultados mostraram um custo cumulativo, ou seja, a cada noite que passava, a dívida de desempenho do pessoal do celular só ia crescendo. E é aqui que os números começam a ficar, assim, bem preocupantes. Se liga só. No quinto dia, o grupo que usou o celular demorou mais do que o dobro do tempo para conseguir dormir. Eles também dormiram bem menos no total. E a eficiência do sono, que é basicamente o tempo que a pessoa passa dormindo de verdade enquanto está na cama, caiu para menos de 80%. É uma queda brusca. Para a gente ter uma noção do que isso significa, no final da pesquisa, os jogadores do grupo do celular estavam perdendo, em média, mais de 2 horas de sono por noite. 126 minutos e meio. É muito tempo. É um tempo de recuperação e de reparo que o corpo deles simplesmente não teve. Foi perdido. E claro, essa perda de sono toda cobrou um preço alto no desempenho. Dá para ver isso claramente nesses gráficos. O da esquerda mostra o tempo de reação cognitiva. A linha do grupo do celular só vai para cima, ou seja, eles ficaram mais lentos a cada dia. Já o gráfico da direita mostra a performance no salto vertical e é a mesma história, uma queda constante ao longo dos 5 dias. O corpo e a mente sentiram o golpe, sem dúvida. Mas talvez a descoberta mais impressionante de todas tenha sido outra. Normalmente, os atletas têm um pico de performance à tarde, é quando o corpo está no auge. Só que o estudo mostrou que, e aqui eu vou citar a conclusão, a típica vantagem de desempenho da tarde desapareceu após 5 noites consecutivas de exposição ao smartphone. É isso mesmo, a tela simplesmente apagou o pico de performance natural dos caras. Ok, mas como assim? Como é que uma simples tela de celular consegue fazer um estrago desses? A resposta, no fim das contas, está na forma como a luz azul que ela emite consegue literalmente hackear a biologia do nosso cérebro. O processo é até bem simples. Acontece em 3 passos. Primeiro, a luz azul da tela entra pelos olhos. Segundo, o cérebro recebe essa luz e é enganado. Ele acha que ainda é dia lá fora. E terceiro, que é o ponto crucial, a produção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono, é bloqueada. Basicamente, o corpo não recebe o aviso de que é hora de desligar e se preparar para dormir. E olha, apesar do estudo ter sido feito com atletas de elite, a biologia é a mesma para todo mundo. Para qualquer um que queira render bem no trabalho, nos estudos, enfim, em qualquer área. Então a pergunta que fica é: o que dá para fazer para se proteger disso? A boa notícia é que as soluções são bem práticas. Por exemplo, dá para criar um toque de recolher digital, sabe? Largar as telas pelo menos 1 horinha antes de ir para a cama. Outra coisa, ativar o filtro de luz azul, o modo noturno nos aparelhos. Isso ajuda bastante. Para quem quer ir além, existem até óculos que bloqueiam essa luz azul. E claro, o mais importante de tudo, priorizar uma boa higiene do sono com um horário consistente para dormir e acordar.
E tudo isso nos traz de volta à pergunta inicial, né? Aquela última rolada na tela, aquele vídeo a mais que a gente assiste, será que vale mesmo a pena sacrificar a nossa performance máxima no dia seguinte? A ciência parece ter uma resposta bem clara de que não. Fica aí a reflexão para quando for pegar o celular hoje à noite.